Preparem-se para conhecer o segredo de Campos de Ouro e para uma história de arrepiar que se esconde nos vagões de um trem fantasma. Nossa história começa numa noite de chuva, daquelas que parecem lavar a alma do mundo, lá no interior de São Paulo. Era quase meia-noite e a pequena estação de Campos de Ouro, um lugar que parecia ter parado no tempo, estava praticamente vazia. Mas nem tão vazia assim, porque a nossa protagonista, a Laura Nogueira, uma jornalista que não tem medo de mergulhar fundo em qualquer mistério, estava chegando. Ela vinha correndo, o guarda-chuva dela parecia um paraquedas, de tanto que o vento judiava. E o relógio da plataforma marcava 23h44. O apito do trem das 23h45, aquele que ia para São Bento do Vale, cortou o ar. Laura, ofegante, deu o último sprint e conseguiu entrar no último vagão. E as portas se fecharam atrás dela com um som pesado, quase um suspiro. Mal sentou, e a Laura, com aquele olhar aguçado de jornalista, começou a observar os outros passageiros. E olha, o grupo era peculiar. Tinha uma senhora de cabelo branco, com um rosário na mão, sussurrando preces. Ali perto, um homem de paletó, que parecia saído de um filme antigo. Lendo um jornal com uma data esquisita, 1982, um pouco mais adiante, um casal pálido e mudo, que parecia mais duas estátuas. E, para completar, um garotinho com um ursinho de pelúcia, que encarava a Laura sem piscar, com uma intensidade que dava um calafrio. O trem já tinha partido, mas algo na atmosfera, sabe, estava diferente. As janelas mostravam só neblina, uma cortina branca que não deixava ver nada lá fora. E o barulho dos trilhos. Esse soava distante, quase como se o trem estivesse deslizando pelo ar, sem tocar no chão. Uma sensação esquisita, como se o mundo lá fora não existisse mais. De repente, um fiscal apareceu. Ele tinha um uniforme gasto, um rosto pálido e um jeito estranhamente educado. Pediu o bilhete da Laura, e ao ver, o rosto dele empalideceu ainda mais. Se é que isso era possível. Senhora, ele começou, com a voz baixa e tremida, este bilhete é para o trem 117. Laura, confusa, respondeu. Sim, é esse mesmo. O trem para São Bento do Vale. O fiscal engoliu em seco. E o silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Este trem, ele murmurou, quase num sussurro, foi desativado há 40 anos depois do acidente. Antes que a Laura pudesse sequer processar o que ele tinha dito, antes que ela pudesse fazer qualquer pergunta, o fiscal simplesmente sumiu. Ele se desfez no ar, como se fosse fumaça levada pelo vento. Desapareceu bem ali na frente dela, deixando a Laura em choque, sozinha com aquelas palavras que ecoavam na sua mente. As luzes do vagão começaram a piscar. Um estroboscópio fantasmagórico. Laura, com um coração acelerado, tentou ir para outros vagões, mas as portas estavam todas trancadas, seladas. Ela se virou para a janela de novo, desesperada por alguma pista, alguma explicação. E o que ela viu fez o sangue gelar. Não havia trilhos, apenas uma estrada de névoa densa, sobre o mato molhado. O trem parecia flutuar, navegar sobre o nada, um navio fantasma em um mar de nuvens. Foi então que o garotinho do ursinho, aquele que a encarava desde o início, se aproximou. Com uma voz baixa e melancólica, ele disse: Eles voltam sempre, moça. Quando o relógio marca meia-noite, as palavras do menino eram um enigma, um aviso, e o que vinha a seguir era ainda mais sombrio. De repente, a atmosfera mudou, ficou pesada, quase sufocante. Os outros passageiros, aqueles que a Laura observava, agora olhavam para ela. Mas não era um olhar comum. Eles estavam imóveis, como estátuas com olhos brancos e rostos completamente sem expressão. Um calafrio percorreu a espinha da Laura. Um som metálico de um alto-falante cortou o silêncio. Uma voz robotizada e distante que parecia vir de outro tempo. Trem 117. Próxima parada. O limite. E então, a Laura notou um envelope no assento ao lado dela. Tinha o nome dela, escrito à mão,
com uma letra antiga. Com as mãos tremendo, ela abriu. Lá dentro, uma foto antiga, amarelada pelo tempo. Era ela, a própria Laura. Mas em roupas dos anos 80, sentada exatamente naquele mesmo vagão. No verso da foto, uma frase rabiscada que parecia gritar: "Você não devia ter investigado o acidente de Campos de Ouro." O choque foi imenso. As lembranças começaram a voltar, como flashes desconexos de um filme antigo. Laura se lembrou que semanas antes ela estava obcecada com o caso do trem 117, um acidente que aconteceu lá em 1982, onde o trem descarrilou, tirando a vida de todos os passageiros. Mas havia um detalhe, um mistério, que a intrigava. O corpo da repórter que viajava naquele trem nunca tinha sido encontrado. Ninguém sabia o que tinha acontecido com ela. E o nome dessa repórter era Laura Nogueira. Sim, o mesmo nome dela. O choque dessa revelação foi um soco no estômago. Aquelas lembranças eram dela, mas também não eram. As luzes do vagão piscaram novamente e então se apagaram completamente. O vagão mergulhou numa escuridão densa. Quando as luzes voltaram, num piscar de olhos, o reflexo na janela não era mais o de uma jovem jornalista assustada. Era o reflexo de uma Laura mais velha, com o mesmo olhar, o mesmo medo, mas marcada por décadas de uma experiência terrível. Foi então que ela entendeu. Não era um loop temporal que ela acabara de entrar. Ela sempre esteve ali. O trem, aquele trem fantasma, estava preso num ciclo sem fim, revivendo o acidente uma e outra vez, e ela fazia parte disso. Era sua própria história, de novo e de novo. O garotinho, o do ursinho, se aproximou novamente e segurou a mão da Laura, com um olhar triste e uma voz que parecia carregar a sabedoria de eras. Ele disse: "Vai começar de novo, moça." E era verdade. O trem começou a acelerar. O som dos trilhos, que antes parecia distante, agora era um rugido ensurdecedor. Um clarão intenso cortou tudo, cegando a Laura, devorando a escuridão do vagão. E então, o silêncio. Um silêncio absoluto, cortante, que era ainda mais assustador do que o barulho. Laura abriu os olhos. Ela estava em sua cama, na pequena pousada de Campos de Ouro. A chuva ainda caía lá fora, tamborilando na janela. Seria um sonho, um pesadelo muito real? Ela olhou para a mesa de cabeceira, e lá estava. Um bilhete antigo, amarelado, com manchas de fuligem, exatamente como os que ela tinha visto no trem. Trem 117-23:45, São Bento do Vale, era o seu bilhete. E lá fora, na distância, ecoou o som inconfundível de um trem. Um trem em uma cidade que não tinha trilhos há décadas. O trem das 23:45. O mistério de Campos de Ouro ainda está lá fora. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa história? Você teria coragem de entrar nesse trem? Diz aqui nos comentários o que você sentiu com essa viagem assustadora. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e, claro, se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas próximas histórias. Muito obrigado por assistir e até a próxima.